O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou a aliados que quer dar, assim, um desenvolvimento, né, um crescimento e tal, para que a gente possa, então, desenvolver todos os pedidos que estão sendo feitos lá. Inclusive um deles em relação ao Procurador-Geral da República, que é o doutor Rodrigo Janot, né? Aliás, ele está pedindo o impeachment do doutor Janot. Professor Marco Antônio da Silva é advogado, professor de Direito, está aqui conosco para nos ajudar a entender isso. Sr. Marco, boa noite, obrigado aqui pela gentileza. Oi, Geraldo, boa noite. Marco, me conta o seguinte, o Procurador-Geral da República também pode sofrer impeachment? Pode, em tese sim. Na verdade, não só ele, né? A figura da presidência da República chama um pouco a atenção. É verdade. Mas a lei que dispõe sobre os crimes de responsabilidade diz claramente que a presidente, vice-presidente, procurador-geral, ministros do Supremo, os chefes das Forças Armadas, né, da Marinha, da Aeronáutica... Também? Podem. Assim como os governadores de Estado também podem sofrer. Claro, sim. Advogado-geral da União. União. Federal, o pessoal das Forças Armadas também pode sofrer impeachment? O comandante do Exército pode? Pode. Sabia. Advogado-geral da União, né? Então, existem algumas figuras tipificadas que se submetem, né, à lei de crimes de responsabilidade. Sei. Suponha, sei lá, que um deles, no caso do Janot, aonde vai ser decidido isso? Na verdade, há uma grande diferença do futuro, né? Quem sabe aqui já estou tendo uma provisão, impeachment do Janot para da presidenta Dilma. Por quê? No caso da presidência da República, existem dois tribunais. Um tribunal chamado Tribunal de Pronúncia, que é a Câmara dos Deputados, que é onde se admite, né, a peça que qualquer cidadão pode ir lá, protocolar e denunciar. E um outro tribunal, que é o Tribunal de Julgamento, que seria o Senado da República. Que está acontecendo agora. Exato. Tá. No caso de todas as outras autoridades, né, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República, as demais, não há essa fase prévia da Câmara. Então, é apresentado essa peça, essa denúncia, diretamente à mesa do Senado. E é a mesa que aceita ou não e dá início, né, ao procedimento de impeachment. E quem é que pode? Você diz que qualquer cidadão pode ir lá na Câmara pedir o impeachment da presidente. Isso. E no Senado, quem pode? Também, qualquer cidadão. Qualquer cidadão? E quem nós entendemos por cidadão? É o nacional no exercício pleno do gozo dos seus direitos políticos, né? Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro, então, pode pedir o impeachment, por exemplo, do presidente do Senado? Não, porque no caso o presidente do Senado não está elencado na lei de crimes de responsabilidade. Né? Então seria ministro vale também ou não? Ministro de Estado também. Também está Também está nesse rol. Entendo. Mas o Procurador-Geral da União, Advogado-Geral da União, chefe de Forças Armadas... de verdade... Eu nunca vi ninguém entrar, eu estou enganado. Não, já teve gente que... Você está correto em termos, né? Já houveram, melhor dizendo, pedidos de abertura de processo. O próprio ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio, sofrem rotineiramente em razão dos seus pronunciamentos, às vezes polêmicos, fora de contexto ou dentro de um contexto não tão agradável para alguma parte. Mas nenhum procedimento de impeachment foi para frente, com exceção do ex-presidente Collor. Né? Então a Dilma vai ser a primeira mulher, mas tirando o cargo de presidente da República não houve, né, um avanço nesses processos. Talvez o Janot seja o primeiro caso a entrar para a história. Pode ser, haja vista que ele e o presidente do Senado parece que não se dão muito bem. É a mesa que acolhe? É a mesa. Então tem que ter o voto de todos ali. Isso. Não só do presidente do Senado. Exatamente. Mas é evidente que o Renan Calheiros ele tem aí uma influência que dispensa comentários sobre a mesa e talvez até sobre o próprio plenário, não é verdade? Agora, o que... Desculpa. Uma vez aceito, aí forma-se uma comissão ou não? Isso, forma-se uma comissão que deve ser composta com 1/4 dos senadores, observado a proporcionalidade dos partidos políticos, né? Então, de verdade, os líderes desses partidos vão eleger, né, os membros dessa comissão e nós sabemos que as maiores bancadas são do PMDB e do PT. Portanto, se houver a comissão, se a mesa aceitar, né, essa denúncia e constituir-se essa comissão, as maiores bancadas dessa comissão serão do PT. Mas aí tem um relatório, como a gente está vendo agora ou não? Tem um relatório que é aprovado, deve ser aprovado por maioria simples. Na comissão? Na comissão. Aí vai para o plenário?
havendo a aprovação, o chamado libellum crime, né? A peça acusatória. Encaminha-se o processo ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir daí ele passa a presidir, né, os trabalhos. Sim. Depois, no plenário, há uma votação, claro, garantindo a ampla defesa, né, em razão do devido processo legal. Com a votação, 2/3 dos senadores entendendo que houve o crime de responsabilidade, o procurador-geral ele é destituído das suas funções de procurador-geral, é destituído das suas funções de procurador, portanto ele perde o cargo concursado, né, que ele tem, perde, e fica inabilitado para exercício de qualquer função pública por 5 anos. É importante rememorar que uma vez a comissão acatando, né, e abrindo-se o procedimento, ele também é afastado imediatamente das suas funções. E, diferentemente da presidenta, que fica 180 dias, ele fica afastado até a decisão final. Quer dizer, demore quanto demorar? Ele fica afastado. Entendi. Bom, e aí, quem assume? Quem é que assume a Procuradoria-Geral da República? Há o substituto legal, que na verdade é escolhido por ele mesmo, né? Já houve a escolha, né? Nós sabemos que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União e não do Ministério Público Federal. Portanto, ele é chefe de todos os ministérios públicos mantidos com a verba federal. Ministério Público Militar, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Trabalho. E aí ele tem um subprocurador, né, que exerce essas funções pontualmente em cada uma dessas justiças especializadas. E no Supremo ele tem um substituto. Sempre que ele está ausente, uma dessas figuras o substitui. Entendo. Mas e a escolha cairia em cima de quê? De alguém que ele escolheu? Não, já está escolhido. Já está escolhido? Já está escolhido. Quando ele se ausenta, essa pessoa já o substitui, né? E no seu afastamento... Mas tem mandato essa pessoa também? Tem mandato. Tem mandato. Entendo. Aí tem essa grande polêmica do ministro da Justiça, né? Com essa história do mandato. O procurador, ele deve ser escolhido livremente pela presidente da República, ou pelo presidente no caso, né? Mas desde que o PT assumiu a presidência, há o costume, ou melhor, o hábito, de deixar a associação dos procuradores elegerem, né, essa pessoa e o presidente apenas chancela, né? Quer dizer, manda os 3 lá ou não? Isso, manda os 3, exatamente. E ele escolhe um dos 3? Geralmente o primeiro. Geralmente o primeiro. Mas ele pode escolher o segundo ou o terceiro? Na verdade, ele pode não escolher nenhum dos 3. Nenhum dos 3? Porque nós temos que ter em mente que é uma associação, uma entidade privada. Estou entendendo. Né? Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, assim que assumiu, fez uma crítica a esse modo de escolha. Houve alguma polêmica, mas ele está correto na avaliação, constitucionalmente dizendo. O presidente não está vinculado a esses nomes escolhidos pela Associação dos Procuradores. Entendo. Quer dizer, é uma liberalidade dele. É uma liberalidade. É ser simpático com a instituição, querendo dizer que lhe dá mais autonomia. Sim. E de uma maneira mais democrática, já visto que o pessoal se organizou e escolheu o A e não o B. O senso de democracia é uma coisa meio subjetiva, né? Porque nós sabemos que quando uma instituição privada também se organiza, há outras forças, né, dentro dessas associações. E que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas não há como avaliar de verdade as condições dessa campanha, as condições dessa escolha. Né? Isso acontece nos estados também? Acontece. Do Procurador-Geral do Estado? Acontece também nos estados. Só que no caso do estado é institucionalizado. Há uma votação, né, que de verdade os promotores e os procuradores participam e o governador tem a possibilidade de, numa lista tríplice, escolher quem será o chefe. Tem lei, então? Né? Sim. Tem lei estadual? Exato. Não tem lei federal, mas tem lei estadual? Tem. É claro que isso depende, varia de estado para estado. No caso de São Paulo, sim. Tem uma lei. E aí o governador pode escolher o primeiro ou o segundo, tem que ser um dos 3? Isso, tem que ser um dos 3. Um dos 3. Não pode ser um outro qualquer, como você explicou agora em relação ao presidente da República. Não. Interessante. Interessante. Vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho. Doutor Marco Antônio da Silva, advogado e professor de Direito aqui conosco. Marco, 38 juízes entraram com ações espalhadas pelo Paraná inteiro contra os jornalistas. Para se defender, eles teriam que ir em 38 comarcas diferentes. Então, eu acho que nós também queremos foro privilegiado para se defender só em Curitiba. Num lugar só, não é verdade? Num lugar só, uai. É lamentável. No Estado de Direito, a transparência é um princípio que deve ser observado por todos, ainda mais pelos magistrados, levando em consideração 2 coisas. Primeiro, porque é um colega que vai julgar, né? Ou seja, quando um juiz contrata um advogado e processa um jornal, processa um jornalista, é um outro juiz,
né, ligado ao mesmo tribunal que ele, no caso, o tribunal estadual, que irá julgar. E segundo, porque ele é um servidor público. Eu não digo nem funcionário, eu digo servidor. E como servidor, todos nós, né, cada cidadão, tem direito de saber um pouco da sua vida, porque aquele que serve ao público perde, abre mão de parcela da sua privacidade, especialmente o salário ou os vencimentos outros, férias, 13º, que são pagos com dinheiro público, portanto, dinheiro retirado da população. É isso aí. E às vezes quando a gente fala que eles têm 60 dias de férias, fico brabo. Obrigado. A gente não pode falar que o juiz tem 60 dias de férias, membro do Ministério Público tem 60 dias de férias. Fora os auxílios, moradia, paletó. Obrigado, Heródoto. Foi ele que falou, hein? Não fui eu que falei, não. Esse negócio de auxílio foi ele que falou. Eu falei só de 60 dias de férias. Você faz 60 dias de férias, todo mundo aqui vai querer 60 dias de férias. Se o juiz tem 60 dias de férias, se promotor tem 60 dias de férias, por que jornalista tem só 30 dias de férias? É muito pouco. Bom, brincadeira.